O Paquistão agora mandou um recado, falou que se Israel usar arma nuclear contra o Irã, o Paquistão vai jogar arma nuclear em Israel, né? Porque a situação tá tão estranha que eu vou falar um negócio polêmico, mas não foi o que falei, só tô reproduzindo, então não fique chateado comigo, por favor. O Patrick Bet-David é um iraniano radicado americano, é um bilionário, né? Ele tem o PBD Podcast, né? Que é Patrick Bet-David, tem uma audiência boa, ele é amigo do Trump, o Trump já foi lá no podcast. Então ele sendo iraniano, ele tem, né, uma perspectiva interessante, só que ele é anti os ayatollahs, porque a família dele era vinculada ao regime do Shah Reza Pahlavi, que era amigo do Ocidente, né? Uhum. Então eles saíram nessa época da Revolução Islâmica no Irã. Isso foi o quê? No final dos anos 78, cara, acho que se eu não estou enganado, 78, 79. Então eles saíram do Irã, então assim, ele fala a língua iraniana, ele saiu já adolescente, então eles têm um conhecimento peculiar, mas enviesado, né? Ele é totalmente contra o regime dos ayatollahs. Ele falou o seguinte: eu estou achando estranho a quantidade de mísseis iranianos que estão conseguindo passar pelo Iron Dome, pela defesa. Ele levantou a hipótese no X, sábado ou domingo, de que Israel estava deixando de propósito alguns mísseis passarem para que ficasse visível a destruição e isso fosse um argumento a mais para chamar os Estados Unidos para ajudar nessa empreitada. Porque a grande questão hoje é que o objetivo final de Netanyahu e de Israel, o objetivo geopolítico, é destruir as usinas de enriquecimento de urânio. Só que a usina mais importante, ela fica embaixo de uma montanha rochosa. Então, para você destruir aquilo ali, você precisa de bombas muito poderosas, as famosas bunker busters, né? Destruidora de bunkers. Israel não tem esse tipo de recurso, a não ser as bombas nucleares. Você não vai jogar bomba nuclear, né? Que aí você dá uma escalada terrível na briga. Inclusive, o Paquistão agora mandou um recado, falou que se Israel usar arma nuclear contra o Irã, o Paquistão vai jogar arma nuclear em Israel, né? Porque o Irã, a gente ainda tem um grande ponto de interrogação se eles têm arma nuclear ou não, mas o Paquistão tem. Isso a gente sabe muito bem, né? Então, o objetivo é destruir esse enriquecimento de urânio no subsolo. Só os Estados Unidos podem fazer isso. Agora, a grande questão é, os Estados Unidos vão entrar nessa jogada? Então, aí que tem essa dúvida. O Bill Ackman, por exemplo, é um bilionário americano e ele é judeu também, né? Ele está falando, por que a gente não ajuda Israel a finalizar esse serviço? Porque se Israel parar agora, eles só vão ter atrasado um pouquinho esse desenvolvimento de uma bomba atômica iraniana, mas se a gente conseguir concluir esse serviço, eles vão ficar fora da jogada, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto de interrogação. E aí que entra um mistério, por quê? Adoro mistérios, vamos lá. Várias vezes na história, né, os Estados Unidos entraram em guerras devido a eventos, cisne escuro, por exemplo, cisne negro, eventos assim atípicos, né? Vamos dar alguns exemplos básicos da história. Estados Unidos está acontecendo a Segunda Guerra Mundial na Europa, o que os Estados Unidos vai se envolver com isso? Aí eles pararam de mandar petróleo para o Japão ficou chateado e atacou Pearl Harbor, no Havaí. Aí eles entraram, me atacou, eu entro. Existem algumas teorias com uma certa fundamentação que Pearl Harbor foi um negócio que os Estados Unidos fez, o famoso stand down, que é tipo assim, deixa acontecer, para a gente ter uma justificativa, vamos fingir que a gente não sabia, porque muitas das embarcações mais poderosas, os Estados Unidos tiraram de Pearl Harbor antes do ataque, então parecia que eles já tinham uma pré-ciência. Então assim, para entrar na Segunda Guerra, Pearl Harbor. No caso da Guerra do Vietnã, por exemplo, o que os Estados Unidos vai se envolver com a guerra lá no Vietnã, lá do outro lado? Aí o que acontece? Uma embarcação americana está lá dando um passeio ali no famoso Golfo de Tonkin. Aí eles falaram, pô, eu tava aqui de bobeira, só olhando a paisagem, tirando as fotos, e jogaram torpedo em cima de mim. Aí chegaram pro Congresso, fomos atacados lá pelos vietnamitas, a gente não queria entrar, mas vamos ter que entrar. Em 2003, se eu não estou enganado, pela Lei de Acesso à Informação, foram liberados os documentos de que esse ataque foi meio fake, que não rolou muito não, que os Estados Unidos forjou um pouquinho a situação ou provocou os caras para poder ter um argumento para entrar na guerra. Agora, guerra ao terror ali que começou com 11 de setembro, né? Já havia um desejo já antigo de ter uma justificativa para levar os Estados Unidos numa guerra contra o Iraque, né? O interessante é que Netanyahu já, muitos anos antes, ele estava falando, a gente tem que atacar o Iraque, depois de atacar o Iraque a gente vai atacar a Síria, depois de atacar a Síria a gente ataca o Irã. Então, parece que tinha um plano já antigo, ele falava muito isso, não só na mídia americana, mas num livro que ele publicou em 1995,
falando sobre a urgência dos Estados Unidos encerrarem o terrorismo fundamentalista islâmico, né? Inclusive tem uma entrevista dele de 2006 com Glenn Beck, uma entrevista na CNN, é fácil de achar na internet, em que ele fala, no meu livro de 1995, eu falei que se a gente não parasse esse extremismo islâmico, eles iam derrubar as Torres Gêmeas. Aí eu pensei, como é que o maluco já tinha dado já cantou essa pedra, né? Esse cara é meio profeta, esse maluco, ou ele sabe muito, né? É lógico que ele sabe muito, ele é veterano do exército americano, do exército israelense. E também não é uma janela assim, não foi uma janela enorme. Estamos falando de 6 anos depois, os caras foram lá e atacaram as Torres Gêmeas. Exato. Então, isso é muito doido que tu tá falando, e eu não quero te interromper não, daqui a pouco tu continua. Não, tranquilo. É só que é muito doido, porque assim, em geral, quando a gente vê as coisas acontecendo, em geral, a gente não pensa que pode ter tido ali uma certa, entre aspas, conivência do lado que sofreu o atentado, ou que sofreu o ataque, para então poder ter um motivo, uma justificativa para responder. Exato. Isso sempre aconteceu, né? E é claro que dentro do universo militar, e eu fui instrutor do curso avançado de operação psicológica lá no CEP, né? CEP. Onde você serviu também. Então, Centro de Estudos de Pessoal, lá no Forte Duque de Caxias. Exatamente, ali no... Era Copacabana, só que é do lado esquerdo. No finalzinho do Leme ali. Do lado esquerdo olhando pro mar, né? Isso, para quem... Porque a galera forte, eles sempre pensam no Forte Copacabana, que é do outro lado. O Duque de Caxias não é tão famoso, quanto o Forte Copacabana. Então, assim, eu tô citando isso por causa da minha experiência nessa área militar também, né? Então, a operação de bandeira falsa, né? O false flag é sempre... não é raro ser uma justificativa para a guerra, né? Porque impérios caíram e surgiram durante grandes guerras, né? A gente sabe que a Primeira Guerra Mundial acabou com o Império Austro-Húngaro, com o Império Turco-Otomano, e depois aí a Inglaterra se consolida, né? A França se consolida, a Inglaterra sai como uma grande vitoriosa, mas os Estados Unidos também, porque não tiveram dano ao seu território, né? E os Estados Unidos ficaram olhando ali e falou, cara, acho que se tiver mais uma guerrinha, eu saio como potência global. Não deu outra, né? Segunda Guerra Mundial, primeiro, principalmente jogando um equipamento que ninguém nunca tinha visto, né? 2 bombas atômicas lá no Japão, os caras falaram, meu irmão, tá difícil brigar com esses caras, né? Muita gente argumenta que não teve nem necessidade disso daí, né? Não teve não, foi mais um negócio meio que de propaganda, assim, né? E a gente viu no filme Oppenheimer, né, que é do Christopher Nolan, é filme, mas é calcado em fatos reais. Eles entenderam que eles não podiam jogar uma bomba só. A segunda, principalmente, não tinha necessidade nenhuma. A segunda foi propaganda total. Por quê? A ideia era, eles fizeram uma arma dessa. Será que eles ainda têm outras guardadas? Aí, para mostrar que a gente tem outra, eles falaram para a equipe lá, principalmente para o Edward Teller e o Oppenheimer, né? A gente tem que fazer pelo menos 2, né? E o problema foi que, junto com o projeto Manhattan, né? Lá no laboratório de Los Alamos, durante a fabricação da primeira bomba atômica, o Edward Teller já tinha inventado a bomba de hidrogênio, né? E a bomba de hidrogênio é muitas vezes mais poderosa, né? E esse que é o problema. A gente já viu bombas nucleares, mas só foi usada nessa guerra, né? Graças a Deus, né? 1945. Mas tem uns testes, né? Tem teste. Então, o teste de Castelo Bravo, que foi com essa termonuclear, aquela bomba de hidrogênio. Aí, aquilo ali, meu irmão, é um negócio... Proporções bíblicas, assim, do mal mesmo. Aquilo ali realmente mudou a história da humanidade, né? Porque se a bomba atômica já era uma coisa inacreditável, a bomba de hidrogênio, aí é complicado. Mas, por enquanto, a gente não tem, a menos que alguém tente demonstrar muita força, sim, não estamos ainda nesse nível de escalada, né? Cara, tá sendo muito falado o uso de armas nucleares agora nessa encrenca aí. É mesmo? Muito. Tá vulgarizando já, num nível que a gente já começa a ficar preocupado, né? Porque o perigo vai começando quando no discurso a coisa vai se vulgarizando, vai perdendo peso. Você fala assim, se eu acordar chateado, manda a bomba atômica. Aí os caras falam, meu irmão, não é assim. É um negócio que a gente usou uma vez na história e tem vários tratados para não usar mais. Então, conforme essa coisa vai sendo popularizada e vira citado toda hora, vai ficando complicado. Então, existem aí já muitas análises que estão prevendo já o uso de equipamento nuclear nesse conflito. Algumas linhas vão dizer que a China passou algumas armas nucleares táticas, são armas nucleares menores para o Irã, e o Irã, se realmente tivesse ali a sua
as suas usinas de enriquecimento de urânio e as suas refinarias, que já a maioria estão destruídas já, eles dizem que eles podem tentar usar um equipamento desse. Entendi. Né? E aí essas armas nucleares táticas aí, elas... óbvio, tem o poder de destruição mas sinistro, menor, mas assim, é mais localizado. É mais local, é. Tem uma radiação menor e tal. Mas já estoura seria uma dessa em Tel Aviv, ferrou. Já era. Seria uma escalada monstruosa, né? Então, só voltando naquela ideia, a gente estava falando de como muitas guerras às vezes são iniciadas por ataques que, na verdade, você vê que houve uma certa conivência ou um ataque que foi forjado, né? Uhum. No caso da Baía de Tonkin, que levou os Estados Unidos para a Guerra do Vietnã, existem hoje muitos indícios aí, depois do Freedom of Information Act, né, o FOIA, de que realmente foi algo propositalmente feito. Aí a gente chega no 11 de setembro, porque houve um atentado nas Torres Gêmeas em 1993. Esse eu nem fiquei sabendo. Explodiram um caminhão no subsolo de uma das torres. A ideia era derrubar a Torre Norte em cima da Torre Sul e as duas caírem. Ou seja, já existia um plano muito antigo para fazer isso, né? E aí é claro que você vê uns caras assim, que nessa parte eu vou botar na conta dos outros, tá? Não é a minha opinião, é o que alguns caras muito loucos falam, tá? Aí você fala, mas você não é meio louco também? Aí, ok, mas... mas tem um limite. Eu sou louco, mas não sou burro. eu acho. Um ex-agente do FBI chamado Ted Gunderson, ele trabalhou para o FBI a vida inteira e depois ele se aposentou, mas não queria ficar parado, montou uma empresa de investigação particular. Esse cara acabou investigando o que aconteceu no 11 de setembro. E só para a galera entender, esse cara já quase chegou muito perto de ser o diretor-geral do FBI. Ele chegou a ser o diretor do FBI de toda a Costa Leste. Tinha mais de 1.000... Costa Oeste, perdão. Mais de 1.000 agentes debaixo dele. Então era um cara grande no FBI. E ele entrou no FBI com 17 anos, né? Só podia entrar com 18, mas deixaram ele entrar porque o cara tirou 10 todas as provas. E ele trabalhava com contra-terrorismo. Então era a área dele, né? Ele disse que nas pesquisas que ele fez, isso está nas Gunderson Files, que tem uma pilha de documento lá, que ele descobriu que agentes do FBI tinham convencido alguns muçulmanos a botar essa bomba no subsolo das Torres Gêmeas. Olha. Mas aí o que é engraçado nessas crônicas, né? Ele traz uma documentação comprobatória que um dos agentes falou: peraí, mas a gente vai dar uma bomba falsa para eles, né? Aí o superior falou: não, a gente vai dar uma bomba real. Aí falou: não, mas se for uma bomba real, eles vão explodir o prédio. Pô. Não, mas o objetivo é esse. E aí ele desenvolve uma teoria de que os neocons, que são os neoconservadores americanos que têm esse vínculo com o complexo industrial militar, que sempre querem guerra e capitalizam muito em cima de guerra, eles já queriam uma justificativa para partir para cima do Iraque e do Afeganistão com vários interesses. Primeiro interesse tinha o interesse de Israel também, de tirar um inimigo de cena, né, que é o Saddam Hussein. O Netanyahu sempre ia para a Assembleia Geral da ONU, para a mídia americana falar isso. Netanyahu estudou nos Estados Unidos um bom tempo, fala inglês fluente, né? Então uma parte da história dele é vinculada com os Estados Unidos. Então eles queriam tirar um inimigo de cena, mas eles queriam também o acesso ao petróleo iraquiano, né? Então tem um monte de gente de interesse. Tem a galera de Israel, Estados Unidos, geopoliticamente, o pessoal do petróleo. Então a ideia é que eles precisavam de uma justificativa para partir para cima. Então, eles mesmos estavam incentivando pessoas com certos problemas psiquiátricos a fazer algum atentado para falar, aí, ó, viu? Não falei que fizeram alguma coisa? Então, teve em 93, aí, graças a Deus, o prédio segurou o tranco, né? Comprometeu algumas colunas principais ali do prédio, mas ele aguentou a bronca. Pô, esse é muito doido, porque assim, é meio que o cara, ele tá atingindo a própria população dentro. Exato. E assim, esse não tem traição maior do que isso, pô. Muito. Então, por isso tem um monte de gente que fica lá, esses caras têm que ser punidos e tal. Então, assim, a teoria do Ted Gunderson, ele é investigador do FBI, era aposentado, né? Ele morreu de uma forma bem exótica, né? É mesmo? Morreu como? Cara, eles tentaram matar ele várias vezes, né? Muitas vezes, bomba, tiro. Os caras ligavam pra casa dele e falavam, vai pra casa hoje não, que os caras estão te esperando e tal. E aí, de repente, ele, segundo o Anthony Lutidi, que era o médico pessoal dele, tem vídeo aí na internet à vontade, ele começou a aparecer com a ponta dos dedos escuras e o nariz escuro. E aí o médico fez um estudo, alguns exames e descobriu que ele tinha sido envenenado com arsênio. E o arsênio é um elemento radioativo que gera câncer rápido, né? E
Eles descobriram arsênio nos talheres da casa dele, nos copos e no carro, espalhado no banco do carro, no volante do carro. E depois de 6 meses ele morreu de câncer na bexiga. Mas isso já foi no final dos anos 90, já tem um tempinho. Então, envenenadaço, né? Sabemos que ele foi envenenado. Super envenenado, né? Com comprovação do médico. Caralho. Ele batia de frente com grupos muito poderosos, né? Complexo Industrial Militar, com o Pentágono, batia de frente até com o pessoal de Israel também. Ele disse que o Israel já estava tentando matá-lo e tal. Então, ele, já no 11 de setembro, ele foi o cara que veio à tona e falou, olha, o Mohamed Atta, que foi um dos pilotos, ele foi treinado na base aérea americana com suporte da FBI, pô. De novo, né? Uhum. Ele estudou aquele atentado de Oklahoma, que a galera até acha que foi uma bomba nuclear tática, porque era uma bomba pequenininha que arrebentou o quarteirão inteiro, cortou metade do prédio, uma coisa horrorosa quem pesquisar nesse atentado de Oklahoma. E ele falou que foi o próprio FBI que botou pilha no cara pra fazer isso. Que viagem. Muita loucura, né? Muita loucura, cara. É difícil de acreditar, mas estuda lá. Eu não tô falando que é verdade, mas vale a pena dar Cara, é um calhamaço de documentos, de entrevista, é porque não há um interesse, né, que isso seja divulgado também. Mas é um estudo interessantíssimo, as crônicas de Ted Gunderson, como são conhecidas, né? E vários caras desses que tu cita aqui pra mim, cara, eles sempre morrem de um jeito esquisito, né, por cara? acaso, né? Da última vez que tu veio aqui, que um cara que tu falou que me entrou na minha mente, depois eu fui até dar uma estudadinha ali um pouquinho sobre ele, sobre as coisas, foi o Malachi Martin. Malachi Martin. Também morreu Caiu da escada, né? cara? Tomou um empurrãozinho. De algo, sei lá, do capeta. E ele tava indo fazer um exorcismo, né? Então, muito do capeta ou de alguém que não tava gostando, né? Eu Pois acho que ele, antes de morrer, quando ele tava ali no hospital internado, ele falou que um demônio tinha empurrado ele, né? Então, parece que não foi ser humano, acho que foi espiritual, segundo ele mesmo falou, né? Bom, sei lá. Mas um amigo dele, lá americano, né? Ele era irlandês, radicado no Vaticano. Um amigo dele já tinha se assassinado dentro da igreja, tomou uns tiros na cara lá dentro da igreja. Muito sinistro. Bom, já tem aqui umas mensagens pra gente, inclusive, ó, de novo, se você quiser participar do programa hoje, você consegue mandar mensagem pra gente, a gente vai ouvi-las aqui durante o programa. Nesse caso, ó, tem uma do Messias aqui que não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas eu vou tocar, a gente não precisa nem comentar muito, porque a gente vai pra outra. Esse nome também é melhor ler, né? Então, ó, vamos lá, ó. Ele tá te malhando aqui, ó. É mesmo? Ó. Eu tô precisando malhar mesmo. Messias Lima mandou R$20. Neymar. Sou fã do trabalho do Daniel, mas fico com um pé atrás quando ele usa o medo do fim do mundo pra vender estudos na Arca. Aí, ó. Tá falando que tu fica usando o medo do fim do mundo. O cara que assiste meu material e fica com medo, e talvez ele seja cristão, porque a maioria do pessoal que assiste meu material é cristão, ele não conhece a Bíblia. Porque a Bíblia diz que o Apocalipse não é o fim do mundo, é a vitória de Cristo sobre as forças do mal. Então, o verdadeiro cristão, quando olha o fim do mundo, ele fica com medo. Ele fala, glória a Deus, Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Caraca, então, não é? Jesus está... Você é cristão também, Daniel? Seu Daniel. Graças Sim. a Deus, né? Então, assim, quem conhece Bíblia e é cristão de verdade, quando olha o Apocalipse, fala, cara, nossa redenção tá próxima. Não é motivo de medo, entendeu? Agora, na arca, eu não boto medo no cara para ele entrar na arca. Eu explico pro cara o que tá vindo, como entender o que tá vindo e se preparar. Porque, querendo ou não, meus amigos, nunca tantos cristãos foram assassinados no planeta Terra. Recentemente, mais do que durante a história inteira. Então, Deus é bom, Jesus morreu por nós na cruz, mas o povo cristão é o povo mais perseguido. Então, a gente não vai ficar, pode me matar, né? Jesus fala em Mateus 24, quando as coisas acontecerem, sai da cidade, vá para as montanhas. Quando Jesus era criança, Deus falou para José e Maria, saiam de Jerusalém e vão para o Egito. Então, Deus dá umas dicas também, não é só, eu vou viver pela fé. Então, ali na Arca, a gente trata como você se protege financeiramente desse caos, não comigo, mas com especialistas que eu trago, né, com certificado. Eu explico toda a questão da relocação estratégica, que é você ter um local para onde você pode ir se tiver um caos na sociedade, né? Então, não é botar medo para levar o cara para lá. É tipo assim, meu irmão, tá lá, se você quiser se dar mal, tudo bem, se quiser uma consultoria minha. Aí os caras ficam chateados, que eles falam assim, não, mas o Daniel vende as aulas. O brasileiro precisa, mais do que nunca, entender o seguinte. Supermercado vende pão. Açougue vende carne. Professor vende aula. E jornalista vende informação. Padrão. É isso, pô. Só um país muito fuleiro da cebola
fica chateado quando o professor vende a aula. Sabe uma parada interessante? Assim, já vai voltar pro lance das guerras aí, mas um bagulho interessante que tem tudo a ver com isso que tá falando, cara. Pô, é quando eu vou ver lá, vou ler lá os comentários que os caras fizeram nos vídeos e nos episódios aqui do Flow, Sim. e o cara tá reclamando que tem ad, tá ligado? Porque, assim, se você não assina o YouTube Premium, por exemplo, você tá assistindo, de repente vem um ad, né? Lógico. Pô, cara, tu faz ideia de quanto é que custa pra bancar as paradas aqui, cara? Pô, a tu quer que eu tire os ads do programa, assim, você nem tá pagando nada pra assistir, pelo amor de Deus, né, cara? Esses caras são... Você pode não ter o ad se você pagar o Premium. YouTube Premium lá, e nem é muito caro não, Não é muito caro não, sai mais barato que esse joguinho que tu tá jogando aí, verdade, cara. Em vez de comprar pizza roupinha aí, fuleira aí que você come aí com queijo de quinta categoria. Sai bem mais barato. Sai mais barato que a pizza, pô. Ó, tem aqui, vamos lá, o Sidney mandou aqui, ó. Fala, Daniel Mastral, o Daniel Lopes. Será que essa daí não é a última cartada do Trump? Última jogada? Deixou Moscou e Kiev lá no canto. Ninguém mais fala nada. Agora a atenção tá toda virada por Oriente Médio. Resolvendo o conflito lá. Pra onde é que ele vai partir, será? Pequim, Taiwan? Bom, sei lá. Legal. Se quiser participar, que nem eu já falei, quiser participar, tem o QR Code aí, tem o link aqui na descrição aí, é só mandar aí o teu Live Pix pra nós. E aí, ele tem razão? Cara, eu acho que ele tem razão. Por quê? Eu vou explicar uma análise geopolítica aqui. Vamos. Em 2003, o general Wesley Clark, general americano, ele revelou um plano que ele escutou dentro do Pentágono, onde ele trabalhava, no pós-11 de setembro. Os caras falaram, nós agora precisamos derrubar 5 países em 7 anos. Aí os países são Líbia, Síria, Líbano e o último, o Irã, que é o mais forte ali naquela região, né? O Irã é como se fosse uma potência ali do mundo islâmico e o patrocinador dos outros grupos, né? O Irã tem os proxies, né? O que é proxy? É procuração. Né? Então a gente tem ali guerra por procuração. Em vez de eu ir pra guerra, eu dou uma procuração pro cara, pô, você pode fazer serviço para mim? Significa, se você quer destruir Israel, por exemplo, você financia o Hezbollah e o Hamas, por exemplo. E os Houthis do Iêmen, né, que estão tendo um grande destaque agora, principalmente porque os navios ali, mercantes, passam no mar, eles estão destruindo todos os navios, está gerando uma preocupação enorme. Então, o Irã é essa potência regional que patrocina essa galera toda. É o último a ser derrotado, né? Então, depois que ele falou isso, ele até lançou um livro em 2013, ele se candidatou, mas não foi eleito. Aí ele começou muito a falar isso, olha, estão programadas essas guerras para derrubar esses governos. Logo depois daquilo, a gente começa a ver as primaveras árabes, ou as revoluções coloridas, a gente começa a ver vários movimentos em que começa uma revolta popular, aparentemente, mas na verdade é a CIA patrocinando essas revoltas populares para derrubar inimigos dos Estados Unidos em vários lugares diferentes. Então, quando a gente viu no Egito, tá tendo a Primavera Árabe. Primavera Árabe nada, tudo patrocinado pelos Estados Unidos para derrubar o cara que era inimigo dos Estados Unidos e botar um amigo. Na Ucrânia, essa briga aí já desde 2003, né? Porque os Estados Unidos tirou um cara e botou um amigo. Aí o Putin tirou o cara e botou um amigo da Rússia. Aí ficou essa dancinha das cadeiras. Até o movimento do Euromaidan, na Praça Maidan, lá que foi em 2013, que ali deu uma zebra geral e os Estados Unidos, através da Victoria Nuland, né, que era a agente americana que fazia essas derrubadas de governo, nos bastidores, a Rússia falou, meu irmão, vocês tomaram a Ucrânia da gente então, porque vocês tiraram o nosso amigo que foi eleito e botaram o amigo de vocês, então, tudo bem, só vou ficar com a Crimeia pra mim então. Entendeu? Pra começar. Então, assim, existe um plano para mudar totalmente o mapa do Oriente Médio. Só que isso é a segunda parte de um plano de 3 etapas que o Pentágono bolou. A primeira parte era qual? A primeira parte é tirar a Rússia da jogada. Tá. A segunda parte é tirar o Oriente Médio da jogada. E a terceira parte é, sem a Rússia e sem o Oriente Médio, partir para cima da China. Entendeu? Que isso, cara? Então a gente está vendo agora a consolidação, ou o início da segunda parte. Qual que é a ideia? Olha a quantidade de dinheiro e de homens que a Rússia já perdeu na Ucrânia desde 2022. Para ela ajudar a galera do Oriente Médio, tá complicado hoje, porque o cara já tá sobrecarregado lá. Essa era a estratégia. Porque a Rússia é o bulldog ali daquela região, o cara é mais forte, 30 mil ogivas nucleares, né? Então, vamos deixar a Rússia super ocupada, porque aí a gente parte para cima do Oriente Médio, ela não vai poder ajudar. O que você acabou de assistir não é teoria, não é especulação.
É história se repetindo na sua frente em tempo real. Tudo que foi discutido aqui, o ataque preventivo de Israel, os drones escondidos dentro do Irã há anos, o objetivo de destruir as usinas de enriquecimento de urânio subterrâneas, faz parte de um plano que estava sendo construído muito antes de qualquer manchete que você viu hoje no seu celular. E o mais impressionante é que as peças desse tabuleiro foram colocadas abertamente, sem nenhum segredo, para quem quisesse prestar atenção. Netanyahu disse em 1995, num livro, que o Ocidente precisava eliminar o extremismo islâmico antes que ele derrubasse as Torres Gêmeas. 6 anos depois, as torres caíram. Em 2023, ele apresentou na ONU um mapa do Oriente Médio sem a faixa de Gaza, sem a Cisjordânia. 2 semanas depois veio o 7 de outubro. 26. Os ataques ao Irã estão acontecendo exatamente dentro da sequência que estava escrita: Iraque, Síria, Líbano e, finalmente, o Irã, o maior e mais poderoso de todos. Não é coincidência. Nunca foi. E o ponto que ninguém está falando nas grandes mídias é o seguinte: Israel sozinho não consegue terminar esse serviço. As usinas de enriquecimento de urânio mais importantes ficam debaixo de montanhas de rocha sólida, de bombas que só os Estados Unidos têm, as chamadas Bunker Busters, para destruir aquilo. Então a grande questão que está sobre a mesa agora não é se Israel vai atacar o Irã, isso já está acontecendo. A questão é até onde os Estados Unidos vão entrar nessa jogada. E tudo indica que essa resposta está sendo dada hoje. Você entende isso? Você começa a olhar de forma diferente para cada míssil iraniano que passa pelo Iron Dome, para cada imagem de destruição que aparece no seu feed. Porque se tem uma lição que a história ensina, é que em geopolítica raramente alguma coisa acontece por acaso. Pearl Harbor, Golfo de Tonkin, 11 de setembro. Sempre que os Estados Unidos precisaram de uma justificativa para entrar numa guerra, essa justificativa apareceu. E sempre, existiram indícios de que havia algo mais por baixo daquilo que foi contado oficialmente. Isso não significa que você precisa acreditar em tudo. Significa que você precisa questionar. Significa que antes de formar uma opinião sobre o que está acontecendo no Oriente Médio hoje, você precisa entender quem ganha com esse conflito, quem perde, quem está financiando cada lado e qual é o recurso que está em jogo. E nesse caso, o recurso é claro, é o gás natural, é o controle das rotas energéticas que vão abastecer a Europa nos próximos 50 anos. É o fim do modelo que a Rússia usou durante décadas para manter influência sobre o continente europeu. O mundo que vai existir do outro lado desse conflito vai ser muito diferente do que conhecemos. O mapa do Oriente Médio está sendo redesenhado agora, ao vivo, e as consequências disso vão chegar na sua vida de formas que você ainda nem consegue imaginar. No preço da gasolina, no valor do dólar, na estabilidade econômica global. Por isso é tão importante você continuar acompanhando, continuar questionando e continuar buscando as camadas mais profundas por trás de cada notícia que aparece na sua tela. Porque quem entende o jogo não é surpreendido por ele.